Meu nome é Rubens Borges, sou psicanalista e estou aqui hoje cumprindo uma função muito importante, que é transmitir para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, não só como psicanalista, mas hoje também como experiência vivenciada como pai, experiência vivenciada como avô, do ponto de vista de qual é a influência que os pais têm na formação cognitiva e na formação emocional dos filhos. Eu tenho um blog que é o Alquimia na Família, onde eu publico lá algumas matérias associadas ao desenvolvimento psíquico-emocional, tanto de crianças como também de adultos, que convido vocês também a visitar e a conhecer. Tá? Sou psicanalista clínico, sou estudioso de filosofia há 25 anos, sou professor de curso de MBA e pós-graduação, inclusive na Universidade de São Paulo, e também sou consultor empresarial, que é a minha profissão original, onde eu tive oportunidade de observar e perceber dentro das empresas algumas deficiências de alguns profissionais, onde, quando são devidamente observadas e tratadas, nós vemos que alguns aspectos importantes tiveram na sua formação e na sua estruturação psicológica e emocional quando criança. Sou formado em gestão de recursos humanos, tenho um MBA em treinamento e desenvolvimento de pessoas, cursei neuropsicologia da memória no Instituto Albert Einstein, sou formado em psicanálise e em acesso direto ao consciente e hoje sou pós-graduando em neuropsicopedagogia. Bom, por que nós estamos aqui? Eu acredito que, tanto pela minha apresentação dessa palestra como para você que está motivado em assisti-la, é porque desejamos contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Eu acredito que tenha sido isso que motivou você a assistir essa palestra. E quais são os problemas que nós desejamos resolver, seja de forma consciente ou de forma inconsciente? Para mim, o mais importante deles é evitar que a infância e a adolescência seja perdida, pois ela é uma grande oportunidade para a formação dos homens e das mulheres que irão construir um mundo bem melhor. E o outro problema que nós gostaríamos de contribuir para resolver é a deficiência que existe hoje dos pais do ponto de vista de conhecimento para a educação dos filhos. Ou seja, capacitar os pais a se tornarem melhores educadores. O que nós estamos buscando? Nós buscamos o quê? Que nossos filhos tenham um melhor rendimento escolar. Quem não gostaria de ser o pai do primeiro aluno da turma? Não é? Nós queremos que nossos filhos sejam crianças melhores. Quem não gostaria de, quando chegar na escola para pegar o seu filho, tivesse lá um elogio da professora: seu filho é fantástico, seu filho é super comportado, se relaciona bem com todos os alunos da escola. Todos nós queremos isso. Quem não gostaria que o filho não ficasse doente? Gostaríamos que o nosso filho tivesse saúde física? Gostaríamos. Gostaríamos que o nosso filho tivesse problemas psicológicos? Não gostaríamos. Gostaríamos que o nosso filho também tivesse saúde mental. Precisamos melhorar a educação. Mas quem são os interessados dentro desse contexto? Pais, escola, crianças e a própria sociedade. Por que a sociedade é interessada nisso? Somente a sociedade do futuro, porque nós precisamos formar aqueles que irão gerir a nossa espécie num futuro próximo. Um futuro próximo com muito mais desafios do que nós encontramos hoje, um futuro próximo onde nós teremos a necessidade de pessoas com a capacidade cognitiva e emocional muito mais desenvolvida do que a que nós temos hoje. Porque se amanhã a capacidade emocional dessas pessoas não tiver evoluído além da que nós temos hoje, o conflito na face da Terra com certeza vai aumentar, e muito.
O que a gente precisa ensinar para os nossos filhos e para os nossos alunos, se você é um professor que está assistindo essa palestra? Nós precisamos ajudar a criança a se posicionar. Este eu, quem ele é dentro da família? Este eu, quem ele é dentro da sociedade? Esse eu, quem ele é dentro da escola? Nós precisamos educar as crianças para eles terem essa identidade, essa personalidade e mais, esta individualidade desde pequeno, para que quando amanhã eles estiverem atuando na sociedade, estiverem em escolas e universidades, estiverem formando suas famílias, eles saibam quem ele é dentro dessa dimensão múltipla, sociedade, escola e família, para que ele possa ser útil em qualquer uma dessas dimensões. Bom, mas para isso nós precisamos formar esse indivíduo. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Parece que nós precisamos só de um útero que nos faz a geração do corpo físico. Mas o ser humano é um animal inacabado. Ele não nasce completo. Ele é um animal que precisa de um segundo útero para acabar de se formar, porque o aparelho psíquico dele, ele vai se formando, ele vai evoluindo à medida que ele vai crescendo. Então, ele precisa de um segundo útero para a formação desse aparelho psíquico. E esse segundo útero é que vai dar a condição da formação desse complexo fisiológico, psicológico. Quem é esse segundo útero? A família. Acho que já dá para a gente perceber aqui que quando a gente começa a ver jovens perdidos, delinquentes, com problemas psicológicos dos mais diversos, dá para perceber que muitos desses jovens não tiveram oportunidade de uma formação adequada desse complexo psicológico, fisiológico, nas suas famílias. Hoje, o mundo do jeito que ele está, os pais precisam trabalhar muito, as mães precisam trabalhar muito, a demanda pelo consumo aumentando cada vez mais, não precisam ganhar mais dinheiro e muitas das vezes as famílias perdem essa função de segundo útero, às vezes até inconscientemente, pela falta do conhecimento que nós, inclusive, vamos estar apresentando para você através dessa palestra. Então, as sinapses são o quê? São conexões que são feitas no nosso cérebro entre os nossos neurônios, né? E elas são feitas gradativamente, essas sinapses vão acontecendo à medida que esse cérebro vai sendo apresentado a desafios na relação dele com o meio em que ele está. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver no primeiro quadro, que no nascimento, a quantidade de sinapses que nós temos é quase que nenhuma. Na nossa fase de 6 anos de idade, nós já temos uma quantidade de sinapses enorme que foram formadas. E dos 14 aos 60 anos de idade, as sinapses vão diminuindo. Por quê? Porque parece que dos 6 anos de idade, a interação com o meio força esse indivíduo a reconhecer o mundo externo e processar muitas informações que ele recebe. Só que tem o seguinte: todas essas informações que foram processadas por ele nessa fase dos 6 anos de idade até os 15 anos de idade dele, a grande maioria vão ser as referências básicas que vão ficar para ele no futuro. E as condições neurológicas dele é que vão dar condições de uma melhor capacidade cognitiva ou de uma melhor capacidade emocional. Vamos falar, então, como é estruturado o nosso cérebro nesses aspectos. O nosso cérebro, do seu lado esquerdo, ele está preparado para desenvolver os aspectos cognitivos. Então, toda a parte cognitiva nossa está do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos a emoção. Então, o lado direito do nosso cérebro é onde se processa todos os aspectos emotivos e do lado esquerdo, tudo que está associado ao aspecto da cognição. Bom, vejam bem, é muito comum nós vemos pessoas que têm uma capacidade de cognição bastante desenvolvida. Pessoas que têm até sucessos profissionais muito grandes.
empresários que têm resultados nos seus negócios fantásticos. E, do outro lado, você vê que essas pessoas não necessariamente têm um aspecto emocional bem desenvolvido. Posso dar um exemplo para vocês agora da atualidade, vise o atual presidente dos Estados Unidos. Se você olhar para ele, olhando essa foto aqui, não precisamos fazer uma radiografia do cérebro dele para poder entender como é que funciona. É assim. Ou seja, esse indivíduo, a gente reconhece ele como um indivíduo de alto risco, porque ele não tem controle sobre as reações emocionais dele. Por outro lado, você vê pessoas que têm o lado direito bastante desenvolvido, pessoas que têm uma capacidade emocional sob controle, bastante desenvolvidos. Mas, do outro lado, a cognição dessa pessoa é muito baixa. Ele tem dificuldade de criar, ele tem dificuldade de resolver problemas, mas é aquele indivíduo que não briga com ninguém, é aquele indivíduo que não arruma confusão, mas também não consegue produzir, não consegue evoluir, não consegue criar. Qual seria, então, o ideal? O ideal é que o indivíduo tivesse tanto o seu lado cognitivo como o seu lado emotivo bastante desenvolvidos. Que ele tivesse, então, uma condição de levar a sua vida, tanto do ponto de vista de cognição e emoção, de forma equilibrada. Bom, só que não é isso que nós encontramos hoje no cenário atual. A maioria das doenças físicas e psicológicas, elas têm origem o quê? Numa formação inadequada desse complexo fisiológico psicológico, né? Bom, e essa má formação vai gerar condutas desse indivíduo dentro da sociedade que leva o quê? A busca de medicamentos para esse descontrole emocional. Então, hoje nós temos aí a indústria farmacêutica assim, produzindo muitos remédios para esses aspectos de desequilíbrio emocional. E são pouquíssimos remédios que se propõem a cura, pois a grande maioria trata apenas do efeito, ele não trata das causas principais que estão envolvidas dentro desse contexto. Bom, só para a gente ter uma ideia de números da estatística, nós temos aí 800 mil é o número de pessoas no mundo que morrem por suicídio todos os anos. E 90% tem algum distúrbio mental. O suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil e 3 mil no mundo todo, além de 60 mil tentativas diárias de suicídio. 7,5% é o número de estudantes universitários que também relataram que consideraram seriamente a possibilidade de se suicidar nos últimos 12 meses. Bom, suicídio só não mata mais do que trânsito, porque a causa principal de morte é trânsito, que é 11,6% no total, mas nós temos o suicídio em segundo, responsável por 7,3% das mortes. Isso por quê? Porque a grande maioria desses cérebros não tem um desenvolvimento emocional adequado para poder lidar com as adversidades do dia a dia. Bom, tem 350 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão, e a grande maioria por problemas de traumas psicológicos não resolvidos. E o pior, quando se faz um estudo mais profundo dessas causas de depressão, esses problemas psicológicos que essas pessoas tiveram foram originários na infância. Hoje nós temos aí mais de 20 milhões de crianças em idade escolar que já foram diagnosticadas com transtornos mentais e que já receberam prescrições médicas de estimulantes e antidepressivos para o tratamento. Vocês já devem ter ouvido falar da TDAH, que é o transtorno de hiperatividade, de depressão e hiperatividade que as crianças têm, e que muitos desses casos poderiam ser resolvidos sem medicamentos. E por quê? Então, entuchar as crianças de medicamento por causa disso, sendo que isso não vai resolver a questão, isso é apenas um analgésico para esse problema. Bom, saiu recentemente na revista Carta Capital uma reportagem que eu fiquei assustado. Isso, o número falou recentemente, mas é de 2014, essa informação. A Ritalina
que é uma facilidade para os pais, o famoso sossega-leão para os filhos, ela cresceu no Brasil nos últimos 10 anos em 775%. O Brasil é um dos países que é o segundo maior consumidor de Ritalina no mundo. Veja que absurdo. E olha que detalhe, que esse aqui é o mais perigoso. O uso indiscriminado da Ritalina na criança, que é o metilfenidato, que é o famoso sossega-leão, faz com que esse cérebro busque uma homeostase com base no fármaco. E a produção de dopamina ela acaba sendo feita na base de fármaco e não pela interação com a sociedade. O que nós estamos fazendo com essas crianças? Estamos preparando eles para serem consumidores de drogas logo, logo. Porque quando parar de dar a Ritalina para ele, esse cérebro vai precisar continuar usando droga, fármaco. E ele agora vai usar isso aonde? Vai buscar isso aonde? E agora vai se fazer uma repressão nesse jovem para ele não usar a droga, mas, na verdade, o cérebro dele foi educado a usar a droga ainda como criança. Por quê? Porque será que todas essas crianças precisariam realmente de um consumo de Ritalina? Ou será que seria possível resolver essa questão de uma outra forma? Bom, isso é importante a gente considerar e nós vamos falar da solução daqui a pouco. Bom, um aspecto importante a gente considerar nessa estruturação do cérebro, na formação das sinapses, é que esses traumas causados nas crianças, quando crianças, eles inibem a formação ou matam os neurônios. Naquele desenho ali, nós temos ali os neurônios que tinham as suas conexões e que agora essas conexões estão sendo prejudicadas porque houveram traumas emocionais, traumas psicológicos, que ou impediram a formação da sinapse ou que destruíram sinapses que já estavam feitas. Ou seja, se nós tivermos menos sinapses do lado direito do cérebro, nós teremos menor capacidade para lidar com as adversidades e com os recalques. O que são os recalques? Recalques são traumas que não foram resolvidos e que agora se coloca no fundo do porão, lá no nível do inconsciente, para não se lembrar deles. Eles estão lá no inconsciente, mas estão consumindo energia vital que está impedindo o desenvolvimento cognitivo e emocional desse indivíduo. Bom, então, as evoluções do aparelho psíquico é assim, nós temos um cérebro normal, segundo estágio vai para uma depressão, depois vai para uma neurose, depois vai para uma psicose. E isso evolui, muitas das vezes, rapidamente. Por quê? Dependendo de qual é o impacto que esse indivíduo está tendo na vida de relação dele com o mundo exterior, se os traumas forem maiores ou menores, o cérebro dele vai sofrer essas cargas elevadas de energia psíquica que vão destruir esses neurônios. Portanto, se nós formos analisar a evolução do indivíduo que é normal para uma psicose e formos analisar como é que foi a relação dele em infância, muitas vezes nós vamos ver que o problema está lá na infância. Muitos psicóticos que têm desejo de matar mulheres, na verdade, depois de analisado profundamente isso, na grande maioria dos casos, o desejo dele era de matar a mãe. Mas como ele não pode matar a mãe, ele tem que matar uma mulher para apaziguar a dor que ele sente de um trauma sofrido por uma mãe. Então, em psicanálise, a gente estuda isso profundamente e, em geral, a grande maioria dos traumas mais profundos que o ser humano tem foram originados da infância, muitas vezes porque os pais não sabiam como lidar com situações difíceis que se apresentaram para ele. Bom, essas, então, repressões que são feitas para as crianças, quando crianças, geram traumas infantis, né? E esses recalques no nível inconsciente, eles vão estar lá impedindo aprendizado,
impedindo uma vida de relação boa com o meio. E essas descargas, elas podem ir ou para o corpo, ou elas podem ir para os nervos, ou podem ir para o aparelho psíquico. Então, essas descargas no corpo, elas vão gerar as doenças. A maioria das doenças tem origem aí. Não são todas, mas a grande maioria. Tem um livro que chama-se Diga-me Onde Dói, que eu te direi por quê. Ele trata muito bem desses aspectos. Quando você tem uma doença, você vai tentar entender o porquê daquela doença, você vai chegar numa causa que provavelmente é um trauma que você teve em algum momento da sua vida. Ou ela vai para os nervos. Se não vai para o corpo, vai para os nervos, vai gerar aí as famosas histerias que existem. Ou vai para o aparelho psíquico. E quando vai para o aparelho psíquico, vai aí causar a destruição dos neurônios, né? Então, a influência inconsciente dos recalques, ela existe na forma de pensar, no aprendizado do indivíduo, na cognição, na criatividade e na emoção. E você deve estar perguntando aí, puxa, Rubens, e agora, como é que eu faço para melhor me conduzir como um pai, como uma mãe, dentro desse contexto, né? Eu diria para você começar a pôr atenção nos fatores de risco que existem à volta. Um dos fatores de risco que existe é a presença de depressão em um dos parentais ou cuidadores. É muito comum quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó ou um cuidador tem uma tendência depressiva, transferir esses aspectos para as crianças. Precisam ver isso, porque a maneira como se lida com a adversidade que se apresenta, que levou o indivíduo a uma depressão, poderá ser, então, o ensinamento e o treinamento desse indivíduo de como lidar com uma adversidade. E essa criança não sabe lidar com uma adversidade, e toda vez que a adversidade vem, ela não tem uma estrutura emocional para poder tratar disso e vai deixar que isso suba ou para o psíquico, ou se descarregue nos nervos ou no corpo. Ela foi educada a não saber a lidar com a adversidade. Por quê? Porque à volta dela tinham pessoas que não sabiam lidar com a adversidade e ensinaram a ela a tratar da adversidade com base na fuga. Outro aspecto é ver se existe histórico familiar de depressão, de avós, de pessoas que poderão estar trazendo, inclusive, na própria genética, essa tendência. Outro aspecto importante, que é fator de risco, é um ambiente social de convivência. Bom, dentro da própria família, discussões na mesa, na hora da refeição, discussões em família na frente das crianças, agressividade às vezes, descontrole emocional frente à adversidade, tudo isso é fator de risco na formação adequada de uma estrutura neurológica de uma criança. Então, essa neurose familiar, ela é algo que parece que as crianças não absorvem isso, parece que isso não tem dano sobre a formação das sinapses dos neurônios, mas isso tem uma influência muito grande. Outro fator de risco importante é abuso físico-sexual. Hoje nós deixamos os nossos filhos, desde criança, na mão de cuidadores, nós não sabemos se nossos filhos sofreram algum abuso físico ou um abuso sexual. E muitas vezes não tem nenhum canal de comunicação entre o filho e os pais para poder se detectar a existência disso. Outro aspecto importante é a perda de um parente, de um amigo ou de um animal. Imagina hoje uma criança que tem um animal de estimação e que essa criança tem pouca vida de relação com seus pais, porque os pais são muito ocupados. Essa criança é um filho único e o companheiro dela é aquele animal. Quando esse animal morre, essa criança tem um problema traumático, seríssimo. Ele perdeu um ente querido. Precisa fazer o luto dessa criança com relação a essa perda. Então, é muito importante a gente ter também a observação desses fatores de risco que estão em torno da criança, né? Bom, como é que a gente poderia ter uma educação para saber lidar com essas pulsões naturais e com as repressões do mundo externo? Todos nós temos pulsões naturais. Ou seja, quem não fica irado quando alguma coisa o incomoda, alguma coisa o desagrada?
Quem não fica revoltado com um xingamento, com uma agressão? Parece que é algo que vem de dentro e que brota, e quando aquilo brota, a gente tem dificuldade de conseguir reter. Muitas das vezes, quando isso brota dentro da gente, arranca lá do fundo todos aqueles recalques que estão lá depositados de traumas não resolvidos, e quando isso vem com toda aquela energia de tudo aquilo que estava lá dentro depositado. Então, nós acabamos, quase que sempre, educando os nossos filhos para regular a conduta com base numa repressão externa. Ou seja, ao invés de ele ter uma condição de ter controle sobre essas pulsões naturais que vêm, não, ele espera que uma repressão externa aplique esse controle. E aí o indivíduo não tem autonomia para a regulação dos impulsos emocionais. É assim, esse amarelinho são as pulsões que buscam se manifestar. A repressão externa segura essa manifestação e o vermelhinho é a potencialização, então, desses recalques dentro desse indivíduo. E a potencialização desses recalques vai influenciando cada vez mais numa deficiência dessa saúde psíquica e mental desse indivíduo. Qual seria o ideal? O ideal é que a gente tivesse uma autorregulação como evolução da maturidade psíquica e emocional, que esse indivíduo ganha autonomia. Ele vai aprender a lidar com as frustrações e com os traumas com uma inteligência emocional. Ou seja, nós agora temos um cinza, que é uma autorregulação que ele tem, que as pulsões que buscam se manifestar, ele tem autocontrole para poder deixar manifestar aquilo que é importante ser manifestado, sob controle, sobre uma forma adequada para uma vida saudável de relação, sem causar lá dentro dele aqueles recalques. Ou seja, esse indivíduo tem saúde psíquica. Mas, diariamente, na nossa relação com os nossos filhos, ou até com os nossos alunos, não é isso que se ensina, não é isso que se educa. Nós colocamos a repressão em torno dele, para segurar o comportamento dele, e não ensinamos ele a desenvolver um autocontrole para o desenvolvimento dessas pulsões, para o controle dessas pulsões. Bom, e agora nós precisamos saber, então, como é que a gente vai construir nessa turminha, né, essas pessoas com esses elementos para serem homens melhores, que vão, então, construir uma nova sociedade. Bom, todos nós falamos de criar, informar, formar ou educar. Qual seria o ideal? Criar é dar alimentação e dar proteção física. Formar é dar uma forma pré-definida. E, às vezes, quando a gente dá forma, nós enquadramos nossos filhos dentro de um padrão a ser seguido e que nós dizemos para ele, esse é o padrão que você precisa conduzir a tua vida. Esse indivíduo tem do lado cognitivo pouca flexibilidade para poder criar e ele agora vai seguir padrões pré-definidos. E você acaba formando o quê? Um robô. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha. Agora, no final, agora há pouco tempo, eu estava na casa da minha filha, eu tenho uma neta de 5 anos, e minha neta é muito criativa, os brinquedos dela, ela inventa sempre coisas novas, e ela foi lá e resolveu inventar uma brincadeira, e com essa brincadeira ela foi lá e pegou o brinquedo da irmã, que é mais velha, e quebrou o brinquedo da irmã. Vocês acham que isso deu confusão ou não deu confusão? Claro que deu confusão. A maior confusão dentro de casa. Muito que bem. A minha filha vai lá e fala para a minha neta, para de inventar, você só inventa, para de inventar. E ainda botou ela no castigo lá. Aí, depois do tempo passado, eu conversei com a minha filha, eu falei, por que você fez isso com a minha neta? Falar para ela parar de inventar? A coisa mais importante da vida dela é colocar os neurônios dela em condições de formar sinapses, criar capacidade de inovação, de criatividade. Isso tem um custo? Tem um custo. Vai quebrar alguma coisa? Vai. É o preço que a gente tem que pagar para o desenvolvimento da criatividade. Quando ela tiver com 20, 25 anos de idade, as empresas vão cobrar dela o quê? Inovação, criatividade. Aí ela vai dizer lá para a empresa, eu não sei criar porque minha mãe disse para mim não inventar. E eu passei a vida toda seguindo padrões pré-definidos. E agora vocês vêm cobrar de mim que eu tenho que criar, que eu tenho que inovar, que eu tenho que inventar?
Eu não fui educada para criar, eu não fui educada para inovar. E muitas vezes nós pais enquadramos nossos filhos dentro de padrões pré-definidos, apenas para poder enquadrá-los dentro de uma situação que é mais confortável para a gente, para poder conduzir. E é assim que os grandes governantes querem que as massas fiquem fáceis de ser controladas porque seguem padrões pré-definidos. Então, nós temos hoje uma grande evolução da tecnologia e temos uma baixíssima evolução da raça humana. Por quê? Porque a grande massa segue padrões pré-definidos, tendo capacidade de criar, tendo capacidade de inovar. Então, o que seria educar? Educar, então, seria o quê? Propiciar condições para a manifestação autêntica desse ser. Hoje, esse indivíduo vai poder ter a liberdade de errar, vai ter a liberdade de quebrar na tentativa do acerto. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos a sentir com autonomia para o desenvolvimento da criatividade, para que as suas sinapses possam se ampliar, para formar redes neurais que permitam inovação e criatividade, que são competências hoje altamente exigidas pelo mercado de trabalho. Queremos o sucesso profissional do nosso filho no futuro? Queremos. Então, não vamos embotá-los para apenas seguir padrões pré-definidos. Vamos orientá-los, vamos ajudá-los a criar, a inovar, a administrar as suas capacidades emocionais, de maneira que eles possam evoluir. Bom, como é que você faz isso com seus filhos? Viajar junto, superar desafios junto, construir autoconfiança. Isso é importante. Colocar junto dos filhos amor, compreensão, cooperação, tolerância às frustrações e equilíbrio emocional. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar como compreender o limite do outro. O outro não consegue fazer, puxa, está na minha mão a oportunidade de ajudar ele a saber fazer. Cooperar, ajudar. O que eu tenho, o que você tem, vamos juntar para poder ampliar as nossas possibilidades. Tolerância às frustrações. O que nós pais fazemos com os nossos filhos? Geralmente colocamos uma redoma protegendo eles para eles não viverem frustrações, não passarem por adversidade. Eles não têm maturidade emocional para lidar com a adversidade. E quando está protegido pela família, tudo bem. E quando ele estiver fora da família? Ele vai saber lidar com a adversidade? Ele não sabe. Ele não foi educado para lidar com a adversidade. E o outro aspecto, ensinar para os nossos filhos equilíbrio emocional, principalmente pelos nossos exemplos. Isso é extremamente importante. Bom, como é que a gente ajuda os nossos filhos a lidar com a adversidade? Então, aqui vem uma questão. Nós devemos resolver os problemas dos nossos filhos ou devemos dar suporte para eles resolverem os seus problemas? Se você resolve o problema do seu filho não tem autonomia nenhuma para resolver o problema. Mas se você diz que a responsabilidade de resolver o problema é dele e você vai o ajudar para ele resolver a questão, o que você faz? Você abre espaço para ajudar eles a construírem a solução e eles adquirirem a responsabilidade do problema. Hoje, nós vemos as crianças super protegidas, sem autonomia para resolverem o problema e também não assumem a responsabilidade pelo problema. Por isso que nós vemos uma grande maioria das pessoas nesse planeta que fazem parte do problema e uma minoria que faz parte da solução. Aqueles que fazem parte do problema foram educados porque alguém iria resolver o problema para eles. E aqueles que fazem parte da solução, eles foram educados para assumirem a responsabilidade pela solução dos problemas que se apresentam. E lá no futuro, como profissionais, dentro de uma vida corporativa, o que é que vai fazer a diferença desse indivíduo? Vai ser a diferença de ajudar esse indivíduo a ter condições de resolver problemas e ter criatividade para poder construir soluções. Então, o que a gente deve fazer, o que é? Ajudá-los a aplicar a solução, monitorar os resultados e valorizar os resultados que foram obtidos pelas soluções que eles deram, pelos problemas que eles assumiram. Então é isso, transformar um problema, encontrar a solução e aplicar essa solução. Eu
deixo para vocês essa imagem como uma oportunidade para vocês se lembrarem dela quando você estiver ajudando o seu filho a resolver as suas questões, a se resolver dentro dos problemas que se apresentam. E é isso. Quem é o primeiro psicanalista do filho? O primeiro psicanalista do filho é a mãe, é o pai. Assuma esse papel com o teu filho. Não de você resolver o problema para ele, mas de ajudar a diagnosticar, reconhecer o cenário que está presente e ajudá-lo a construir uma solução. Desse jeito, você com certeza vai estar preparando o indivíduo que no futuro ele vai fazer parte da solução e ele vai ser procurado, demandado e vai ter muito valor. Outro aspecto importante da educação básica como suporte para uma vida saudável é evitar a competição entre os pais e os filhos. Olha, como é comum nós vermos pais que são frustrados por alguns traumas infantis e que têm uma necessidade de exercer o poder ou se mostrar que é melhor que alguém. E qual é a pessoa mais importante para que ele mostre que ele é melhor que os outros? O filho, que ainda não tem conhecimento, o filho que ainda não tem maturidade, o filho que ainda não sabe fazer o que ele faz. E muitas das vezes essa competição entre pais e filhos ela acontece. E é natural, principalmente à medida que vai chegando na fase da adolescência, que o menino ele quer ser melhor que o pai. Ele quer mostrar que ele já superou a condição do pai. E muitas vezes aí surgem conflitos seríssimos. Eu acredito que vocês já viram esse diálogo que está aqui representado. Eu, seu pai, sou melhor que você. Você não sabe nada, né? Aí o filho fala, mas pai, por que tem que ser assim? Porque tem que ser assim porque eu quero. E ser fini. Muitas vezes esse pai está lá, super pressionado no ambiente de trabalho pelo chefe, que ele não consegue dar ordem no chefe, e às vezes até em casa, porque ele não sabe administrar as ordens que recebe da mulher, e aí ele precisa de quê? Descarregar isso no filho. É o único que ele pode dar ordem. E em casa, às vezes, nem no filho a gente consegue dar ordem, né? Às vezes tem gente que gosta de cachorro em casa porque é o único que obedece a gente, né? Mas assim que às vezes a gente tem esse relacionamento com os nossos filhos, inconscientemente, achando que isso é educar. Agora imagina a falta de espaço para a manifestação da autenticidade desse ser quando essas situações acontecem. Mas tem uma alternativa? Quando você quer que sabe que é o melhor para o teu filho? Tem uma alternativa? Claro que tem. Filho, precisa ser assim porque é o melhor para você. Não é que é melhor para mim. Eu não estou querendo que seja desse jeito porque é melhor para mim. Porque é melhor para você. Agora, se você falar para o seu filho que é assim porque eu quero e ser fini, o que você está formando dentro dele? Um bloqueio de uma manifestação natural dele. Não está deixando ele raciocinar e nem racionalizar o porquê que deve ser feito daquela forma. Ele está apenas sendo subordinado, enquadrado a alguém que tem mais poder do que ele. Outro aspecto interessante é questões sobre sexo. Precisamos falar sobre sexo de uma forma natural para os nossos filhos. Sexo é uma coisa divina. Sexo é uma coisa natural. Ele é resultado de um ato sexual. Então, por que não tratar essas coisas sobre sexo de uma forma adequada? Porque as crianças, quando tratam com os pais sobre sexo de uma forma adequada, todas as dificuldades que ele tiver do ponto de vista sexual, todas as dificuldades, todos os problemas que ele tiver do ponto de vista sexual, ele vai trazer. Se ele for abusado sexualmente, e ele tem liberdade para falar de sexo com os pais, ele vai trazer isso para os pais. Se ele não tem liberdade para falar sobre sexo com os pais, um trauma que ele tenha passado por um abuso sexual, alguma coisa que tenha acontecido, ele não vai trazer para a família. Ele vai viver com aquele trauma, com aquele problema, e não tem condições de resolver. Então é importante adequar a linguagem à faixa etária, é verdade, mas tratar isso de uma forma normal. Outro aspecto importantíssimo, eliminar a terceirização da educação básica. Olha, a grande maioria, mas a grande maioria dos pais que trabalham fora, que o pai trabalha fora, que a mãe trabalha fora, o que eles fazem? Terceirizam
a educação básica dos filhos. Babás, empregadas, que têm aspectos culturais e psíquicos mal formados, vão influenciar essas crianças. Eu não estou dizendo aqui que os pais não devam colocar seus filhos na mão de babás, nem de empregadas, nem de cuidadores. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é por atenção, porque aí existe um risco. Uma coisa é você terceirizar um cuidado do seu filho, e a outra coisa é terceirizar a educação básica do seu filho. E muitos pais acham que o fato de trabalhar, deixar o filho numa boa escola, pagar uma boa creche, alguém que supostamente tem competência para poder cuidar do filho, também tem competência para educar o filho. Educação básica é coisa que tem que acontecer dentro da família. Terceirizar o cuidado, sim, mas terceirizar a educação é um risco. Né? O outro aspecto importante é o desenvolvimento do equilíbrio emocional frente aos traumas não conhecidos pelos pais. As crianças recebem impactos no dia a dia que têm traumas emocionais. Os pais precisam pôr atenção e procurar descobrir o que existe aí. Se você conseguir resolver o problema de um trauma do seu filho, bem próximo do momento em que ele aconteceu, e resolver, isso não vai se potencializar e vai para o inconsciente. E isso não vai trazer problema para ele no futuro, porque aquilo foi resolvido quando ele era criança. E isso não vai se potencializar para o futuro. Então, se você não cuidar disso de forma adequada, provavelmente seu filho vai ter problema lá no futuro. Você já deve ter ouvido algum pai falar: meu filho fez isso? Nossa, eu não imagino de onde ele tirou essa ideia. Meu filho? Não, esse não é meu filho. Eu não admito, não é meu filho que fez isso. Quantos pais falam isso dos professores na escola, quando os professores reclamam dos filhos? Por quê? Essas crianças estão manifestando na escola problemas que foram traumas que eles receberam, que os pais nem sabem quando aconteceram, onde aconteceu. Provavelmente através de um cuidador, através de um parental, ou através da relação dele com um amiguinho ou com uma família, que ele não teve controle sobre o que aconteceu. Né? Bom, então, nós precisamos preparar educadores. Nós precisamos evitar os traumas e evitar traumas existentes, preparando educadores. Primeiro aspecto importante: desenvolver o desejo pela missão de educar. Desejo de ser mãe, desejo de ser pai, desejo de ter um filho. Então, olha só que diferença nós temos. Eu quero ter um filho. Uma outra coisa, eu quero ser um pai. Eu quero ser uma mãe. Eu quero ser um educador do meu filho. Ter e ser. Eis a questão. Ter um filho, ou ser um pai, ser uma mãe, ou ser um educador. Então, qual é um dos aspectos importantíssimos, e que essa é a minha especialidade e aonde eu estou trabalhando profundamente dentro disso? É ajudar os pais a reconhecerem os seus recalques, reconhecerem os seus traumas que eles tiveram com a infância, ajudar os pais a resolverem essas questões que estão dentro deles, para que eles possam agora ajudar seus filhos a resolver os seus traumas, as ocorrências desagradáveis que acontecem, para não deixar que isso se transforme num trauma. O Freud, ele não tratava de criança. Quando alguém dizia que tinha uma criança que tinha algum problema, o Freud dizia: tragam os pais. Se nós resolvermos o problema dos pais, naturalmente nós vamos resolver os problemas das crianças. Então, isso precisa coragem. Coragem para poder abrir o quarto escuro que está lá cheio de lixo acumulado, de traumas, de problema psicológico mal resolvido, botar isso para fora, resolver isso, se purificar do ponto de vista psicológico para poder atender e administrar de uma forma adequada as adversidades da educação, que é natural. Quantos pais dizem: eu não aguento, meu filho me tira do sério. Por que você saiu do sério?
Você saiu do sério porque aquela manifestação do seu filho foi buscar lá dentro de você um recalque mal resolvido. E aquela pulsão pegou aquele recalque e trouxe aquele impulso emocional para fora e você bateu no seu filho, você colocou seu filho de castigo, não porque ele merecia, mas porque você está se defendendo daquele recalque, daquele impulso que está dentro de você. E está perdido, porque acha que isso é educar, quando na verdade o que você está fazendo é potencializar um novo recalque no seu filho, atualizando talvez um recalque que esteja lá dentro de você e que agora vai ser transferido e atualizado para ele. E que esse que você tem dentro de você pode ser até que ele já tenha sido resultante da sua criação. Então, se você está consciente disso, quer se transformar num bom educador, ser um bom pai, uma boa mãe e um bom educador, você vai precisar de se purificar, limpar de dentro de você esses recalques psicológicos que você tem, para você poder cumprir bem essa função. Porque senão você vai potencializar os recalques que você traz desde a tua infância. Tá? Outro aspecto importante é o acolhimento de um comportamento. Por pior que ele seja, por pior que seja o comportamento do seu filho, acolha esse comportamento. Agora você, para decifrar o que está por trás desse comportamento, qual é a motivação? É a mesma história, está doendo? Está. Mas qual é a causa da dor? Um comportamento, ele tem uma base por trás desse comportamento. O que está por trás dessa atitude, dessa manifestação? O que tem dentro da estrutura psicológica do teu filho que precisa ser resolvido para evitar esse tipo de conduta? E muitas vezes na educação nós trabalhamos só em cima da conduta. Nós não trabalhamos no que está por trás da conduta, que muitas das vezes são princípios e valores mal estruturados nos nossos filhos, que apesar de nós estarmos demonstrando, eles não absorveram. Muitas das vezes, fragilidades psicológicas que levam o filho a agir para se defender, quando a gente acha que aquilo que ele está fazendo, aquela conduta dele é para atacar, quando na verdade ele não está atacando ninguém, ele está se defendendo de uma dor interna que ele tem, que é insuportável. Então, para que você possa decifrar o que acontece dentro do teu filho, dos aspectos inconscientes para ele, que estão presentes no comportamento, você precisa primeiro acolher esse comportamento para depois trabalhar para decifrá-lo. Bom, e esse acolhimento é assim, ajudar ele a reconhecer e a lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções. E procurar entender por que você agiu assim. Por que ele está sentindo isso? Eu tenho uma neta que eu sento com ela quando eu a vejo em desequilíbrio emocional e pergunto para ela, eu entendo que você está brava porque você deve ter motivo mesmo para estar brava. Agora, vamos entender por que você ficou brava? O que te incomodou? O que precisaria acontecer para você não ficar bravo? Vamos tentar entender por que você ficou bravo? E aí a gente começa a ajudar a criança a fazer razão por que ela age daquele jeito. E a gente precisa também reconhecer o desejo e a maturidade para controlar essa manifestação, ajudar a criança a desenvolver esse tipo de aspecto. Bom, uma criança que tenha, então, desejo de controlar a sua manifestação, ele saiba que isso é importante para ele, isso é um grande passo para uma maturidade emocional. Ensiná-lo que é importante ele ter sob controle essa manifestação dele, do ponto de vista emocional, para que ele tenha uma vida de relação com o meio saudável. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes de nós ensinarmos os nossos filhos. Bom, o outro aspecto é o desenvolvimento da cognição, é associado, então, ao desenvolvimento da inteligência emocional. Quem não gosta de ver seu filho brincando com os filhos dos outros amigos? Não é bom? A interação com crianças da mesma idade não é uma coisa legal da gente ver? Muito bem. E quando seu filho briga com o filho do seu melhor amigo e que o pau quebra, isso é bom ou é ruim? Ninguém gosta dessa situação. Mas eu digo para vocês, este momento
é o momento da maior oportunidade que você tem para ensinar às crianças o que é controle emocional e o que é desequilíbrio emocional. Não é brigar com ele porque eles brigaram. É ajudar eles a entender por que eles brigaram. E depois ajudar eles a entender o que poderia ter sido feito para evitar que tivessem brigado. E se a gente percorrer esse processo com os nossos filhos, nós vamos estar transformando um momento de tensão entre as crianças num momento de aprendizado. E aí não é só mandar, pede desculpa para ele, outro, pede desculpa. Mas não fez razão para ele, estou pedindo desculpa por quê? Porque ele nem sabe por que ele reagiu daquele jeito, ele nem sabe por que o coleguinha dele lá reagiu daquele jeito. Pedir desculpa sem fazer razão para ele por que pediu desculpa e sem enquadrar ele dentro de um processo pré-definido, sem razão pela qual se manifestar. Você está embotando a existência e a autenticidade da manifestação do seu filho. Então, aproveita. É ruim seu filho brigar com o filho do teu amigo? Não, é bom, porque aí vocês têm a oportunidade de educar seu filho nessa situação. Se você, antes de ir para casa do seu amigo, fica lá explicando para ele, você vai para lá, mas não vai brigar, hein? Vai se comportar. Você acha que você está educando? Você não está educando ele. Você está só enquadrando ele dentro de um comportamento pré-definido. Agora, saiu a encrenca, vai sentar aí, vamos trabalhar em cima dela, da diversidade, e entender o que está acontecendo e o porquê que aquilo aconteceu, isso seria educar. Essa interação das crianças com outras famílias é muito importante, ou seja, a gente precisa estimular, muitas vezes, as famílias brincarem juntas. Famílias de amigos que saem, que viajam juntos, que brincam juntos, que vai para o parque junto, que joga junto. Isso é muito importante, porque as crianças aprendem o desenvolvimento cognitivo e emocional dentro dessas relações com outras famílias. Bom, uma coisa de extrema importância também para o desenvolvimento do controle emocional das crianças é o reconhecimento da natureza. E como aprender com a natureza? A natureza é rica em elementos na sua manifestação importantes para a nossa educação, importante para a educação dos nossos filhos. Como é que a coisa acontece dentro da natureza? Como é que a planta germina? Como é que ela cresce? Que conhecimento que aquela planta tem para ela conseguir fazer aquilo tão bem, tão adequadamente? Como é que a planta se relaciona com a diversidade, com a chuva, com o vento, com o sol? Tudo isso são oportunidades para poder ajudar os nossos filhos a amadurecerem. A natureza é repleta de oportunidades para isso. Outro aspecto importantíssimo é usar a tecnologia como ferramenta para acesso a conteúdo relevante, né? E tomar cuidado para que a tecnologia e os brinquedos eletrônicos não provoquem alienação social. Hoje só falta colocar o notebook na mão da criança dentro do cercadinho na hora que ele acabou de nascer. Antes de engatear, ele aprende a mexer com tecnologia. Eu, quando vou jantar ou almoçar junto com os meus netos e tudo mais, quando chega na mesa, imagina, todo mundo quer estar com o celular em cima da mesa, né? Sequestra o celular de todo mundo e diz, aqui não é hora de celular, acabou, aqui é hora de conversar, aqui é hora da gente interagir, hora da gente trocar as nossas experiências, e se não precisávamos estar sentados aqui para conversar, vamos criar um grupo no WhatsApp aqui para ficar conversando entre a gente, não precisavam nem estar juntos, né? Então, é importante, a tecnologia é importante para acesso a conteúdo relevante. Não podemos deixar que as crianças se alienem socialmente por causa da tecnologia, né? E hoje as crianças estão aprendendo até a brigar, né? Usando a tecnologia. Isso é um absurdo, né? Bom, preparação para uma adolescência saudável. Isso é muito importante. Crianças que têm autocontrole serão adolescentes mais responsáveis pelos seus atos. Elas não vão precisar aí de uma forte regulação externa para se manter no equilíbrio, né, dentro das suas relações sociais. Elas vão ser adolescentes que vão reconhecer as necessidades dos outros, né, e irão projetar seu futuro com base na utilidade delas dentro da sociedade. Então, essa preparação da criança para uma adolescência saudável
ela é muito importante, porque quando ele é adolescente chegar, ele vai olhar, essa minha relação com o mundo é qual? Eu quero que o mundo seja útil para mim? Ou como que eu posso ser útil para o mundo? O adolescente que olha para o mundo e vê que o mundo poderia ser útil para ele, é um adolescente limitado na aplicação da sua capacidade cognitiva e na aplicação da sua capacidade emocional. Ora, aquele adolescente que reconhece que ele pode ser útil para o mundo, ele vai valorizar o desenvolvimento da capacidade cognitiva, ele vai ter gosto para estudar, gosto para se aperfeiçoar, para que ele possa ser útil. E ele vai aproveitar as adversidades da vida como oportunidades para ele se fortalecer. As crianças que têm traumas infantis, com traumas infantis, não têm base para se revoltar com o mundo. Vocês podem ter certeza disso. A revolta com o mundo, ela tem origem nos traumas que nós temos dentro de nós. Porque uma interação com o mundo externo puxa de dentro da gente os nossos traumas. Então, se eu não tenho trauma, eu não tenho por que me revoltar com o mundo, né? As crianças precisam ter a liberdade de criar novas possibilidades, então vão ser aquelas crianças que vão estar do lado da solução. Eu acho muito interessante esse quadro e eu acho que é muito interessante até para a gente imprimir ele e colocar na parede do quarto dos nossos filhos, né? Como é que o ratinho usa a ratoeira? A maior diversidade para o rato é a ratoeira, né? Mas ele vai lá e usa a ratoeira para poder se fortalecer. É um instrumento da ginástica dele. Ou seja, a diversidade. Você tem duas alternativas. Ou você se entrega para a diversidade, ou você usa essa diversidade a seu favor. Se nós soubermos educar nossos filhos com base nesse aspecto, com certeza a probabilidade dessas crianças sofrerem traumas é muito menor. Porque o maior trauma é não saber trabalhar com a diversidade. Quando ela vem, eu não resolvo e eu enterro. Isso vira um trauma. Mas quando a diversidade vem e eu resolvo, eu não tenho trauma. Portanto, eu tenho uma vida psicológica saudável. Então, essa talvez seja uma dos aspectos da educação do ser humano como um todo mais importante. A diversidade. Ou você se entrega, ou você usa a seu favor. Se você se entrega, você vai ter adversidades, traumas psicológicos, recalques, problemas que vão degradar a sua condição psicológica e mental. E se você usar a seu favor, você vai se fortalecer e vai ser um indivíduo melhor. Bom, resumindo então, tudo o que nós falamos, onde está a saída? Primeira é entender o que é educar. A escola transmite conhecimento e desenvolvimento da motivação para absorver esse conhecimento é função da família. Por que estudar? Para que estudar? Qual é a utilidade de estudar? Os pais precisam assumir as funções da educação básica e não terceirizar essa função. Ou seja, manutenção dos cuidados, você pode até terceirizar. Agora, a educação básica, você não pode terceirizar isso para ninguém. Porque se você aproveitar a oportunidade para corrigir falhas no desenvolvimento da emoção e da cognição nas primeiras fases da infância, você vai ter filhos saudáveis, pessoas melhores, pessoas que vão fazer a diferença no mundo. Há poucos dias chegou para mim um texto que eu achei muito interessante. O Thomas Edison, quando criança, recebeu uma carta. A mãe do Thomas Edison recebeu uma carta da escola e que ele trouxe no envelope fechado e entregou para a mãe. E aí a mãe abriu a carta, leu a carta e o filho perguntou: mãe, o que tem nessa carta? Aí a mãe leu para ele: a escola disse que você tem uma capacidade intelectual muito mais avançada do que a escola e que eles não têm condições de te ensinar e que eu devo cuidar da sua educação. Foi essa que a mãe leu para o filho. E guardou essa carta. E ele não viu essa carta. A mãe morreu e o Thomas Edison foi quem foi o Thomas Edison, né? Anos depois, ele mexendo
nos objetos que a mãe tinha deixado, ele encontrou essa carta da escola. E a carta estava escrito o seguinte: não temos condições de cuidar do seu filho. Seu filho é uma criança complicada, muito confusa. E ele chorou, e ele disse que se a mãe tivesse lido para ele o texto que estava na carta, talvez ele não seria o homem que ele chegou a ser, porque o que a mãe fez para ele foi ressignificar uma afirmação que tinha sido feita a respeito dele. E se ela fosse seguir, aquela mãe fosse seguir o que a escola tinha referenciado dele, ele jamais seria o homem que ele foi. Então, às vezes é isso. A criança, às vezes, ela pode ter um problema neurológico, pode ter. Ela pode ter um problema psicológico, decorrente de um trauma, pode ter. Mas ela pode ter também um problema de sistema, um problema ambiental, seja na família ou na escola. E não necessariamente essa criança tem um problema. Então, às vezes, uma criança que se manifesta com problema ambiental, social, é tratado como uma criança problema, quando, na verdade, o problema não é a criança, o problema é o ambiente que ela está ou o trauma que está incrustado nela. Bom, próximo item que a gente quer resumir, então, os pais precisam se preparar para cumprir a função de educador junto com os filhos. Resolverem seus recalques psicológicos ou, pelo menos, não projetá-los sobre os filhos. Precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, alguém para poder ajudá-lo a também se resolver. Existem outras formas de você resolver seus problemas psicológicos sem você precisar de um psicanalista e sem precisar de um psicólogo? Com certeza existem. Muitos conseguiram resolver. Se você for estudar os grandes mestres, estudar a filosofia, for se aprofundar um pouco mais, talvez você consiga resolver isso. É possível, desde que você se dedique e tenha coragem de, sozinho, enfrentar esses traumas que precisam ser resolvidos. Mas, como são muito poucos os que conseguem fazer isso de forma autônoma, e se você quer realmente ser útil para o seu filho, de uma forma mais ampla como um educador, como formador daquele homem que vai fazer a diferença para o futuro, com aquele filho que vai ser feliz porque ele tem autonomia, vá você cuidar da sua condição psicológica para você ser o melhor educador, né? Outro aspecto que os pais precisam fazer: adquirir o conhecimento sobre o real sentido da vida, né? Qual é o real sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Por que eu vivo? Qual é a razão da minha existência? Qual é a razão da minha estada aqui? Para que eu vivo? Para aprender o quê? O que eu vou levar daqui quando eu for embora daqui, né? Então, é a educação para você poder entender qual é o real sentido da vida e dar razão para a sua existência. E uma das coisas mais importantes que existe é educar o filho para o ser e não para o ter. Que tenha, e que tenha muito, mas que ele não seja dependente do material para a felicidade. Porque se ele for dependente do material para a felicidade, o dia que ele perder qualquer coisa do ponto de vista material, ele vai perder todo o equilíbrio emocional, né? Bom, e o aspecto mais importante para os pais qual é? Adquirir conhecimento e atuar sobre o desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo, infantil como facilitadores desse processo. Estudar, pai. Você precisa estudar como é que funciona o desenvolvimento cognitivo e emocional do filho. E eu já quero te parabenizar se você chegou até aqui na minha palestra. Se você conseguiu ouvir algumas verdades que eu já coloquei para você no início dessa palestra e você conseguiu chegar aqui, é porque você é um dos que está querendo adquirir esse conhecimento para poder ser melhor educador do seu filho. Parabéns para você. Eu acho que você está num bom caminho. Procure se aprofundar, se aperfeiçoar e aproveitar essas dicas que nós estamos dando aqui. Vamos agora para o item 4. Os pais precisam explorar esse canal de comunicação que só o amor paterno e o amor materno pode criar. Empatia, compreensão e amor. Vai estudar o que é empatia. A
Aprofunde-se nisso. Vai estudar o que é a compreensão. Aprofunde-se nisso. Vai estudar o que é o amor. Aprofunde-se nisso. Na nossa língua, o amor é utilizado para representar vários aspectos do comportamento do ser humano, inclusive até para o próprio ato sexual. Na antiguidade, se tratava do amor de uma forma mais ampla, pelo menos em 3 dimensões. Uma é do amor eros, que é o amor da atração homem e mulher, o amor philos, que é o amor entre amigos que defendem o mesmo objetivo, uma mesma causa, e, por último, o amor ágape, que é o amor incondicional, que é aquele amor que, independente de quanto o outro se manifesta, de quanto o outro te oferece, você continua amando. Portanto, é o amor do amar mesmo não gostando. Vai aprender isso. Se você conseguir aprender isso e ensinar isso para o teu filho, com certeza você terá construído um ser com uma maturidade emocional muito avançada. O item 5 das nossas dicas, então, é: os pais devem priorizar o desenvolvimento da cognição e da emoção. O que é priorizar? É direcionar tudo que você puder oferecer para o teu filho para o desenvolvimento da cognição e tudo que você puder propiciar para ele para o desenvolvimento da emoção, você vai procurar fazer. Aonde? Dentro do ambiente de família. E isso que nós estamos falando é isso. Vamos desenhar juntos, vamos tocar juntos, vamos brincar juntos, vamos criar alguma coisa juntos. Ou seja, se você tiver consciência que educar é desenvolver a cognição e a emoção do seu filho, você vai aproveitar todas as oportunidades que você tiver com ele para ajudá-lo no desenvolvimento disso. Bom, o item 6. Os pais devem valorizar a evolução da autorregulação emocional e do desenvolvimento da cognição. Ou seja, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento da autoconfiança e da não dependência de repressores externos para regular a conduta. Isso que está representado nesse desenho talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós fazermos com os nossos filhos. Você, filho, está no comando e eu estou aqui para te ajudar e para te apoiar a você tomar as melhores decisões. Eu confio em você. Como é que você ensinou seu filho a andar de bicicleta? Foi só andando de bicicleta e demonstrando para ele como é que andava de bicicleta? Você ensinou seu filho andando de bicicleta e colocando ele na barupa? Foi suficiente para ele ganhar autonomia para andar de bicicleta? Ou você teve que colocar ele na bicicleta, segurar a bicicleta e ir junto com ele até ele ganhar autonomia, mas quem estava no comando era ele. E você foi dando segurança até que ele ganhou autonomia e daqui a pouco ele começou a pedalar e ter o equilíbrio sozinho. Quem ficou mais feliz nesse momento? Teu filho, que aprendeu a andar de bicicleta, ou você, que ensinou ele a andar de bicicleta? Leva isso para a tua vida. Ensina ele a ter controle sobre as emoções. Ensina ele a tomar as decisões. Ensina ele a assumir a responsabilidade da direção que está sendo dada para a vida dele. Deixa ele na frente e vai você atrás apoiando. E se ele tomar uma decisão errada? Você está do lado para poder ajudá-lo. A decisão errada ajudou ele a amadurecer até como não se deve fazer. Ajuda ele a aprender com a diversidade do como não fazer. Não deixa seu filho ir para onde você quer. Vá com seu filho junto para onde ele quer ir. E aí você lá, nesse caminho, vai dar para ele orientação e educação para ele ser eficiente, eficaz e útil naquele ponto que dentro dele chama ele para poder ser útil. Não atrapalhe a evolução cognitiva e emocional do seu filho. Deixa ele ter autonomia para poder desenvolver isso. E seja você não o bloqueador, o regulador externo, mas seja ele o motivador da atividade dele e o orientador para que ele possa fazer isso da forma mais prudente e mais útil para a vida dele. Como é que nós vamos construir uma sociedade melhor dentro desse contexto? Nós precisamos recuperar a função da família como escola. Nós sempre dizemos, vou mandar meu filho para a escola. Escuta, mas a sua família não é uma escola? Qual é a primeira escola da sua família, do seu filho?
é a família. Então, nós precisamos recuperar essa função da família como escola. Ela que, então, é a disseminadora e protetora dos princípios universais. A família escola que ensina os filhos a aprender e que os motiva a adquirir o conhecimento. Por que você tem que estudar? Para passar de ano? Por que você tem que estudar? Porque se você não estudar, eu, sua mãe e seu pai vou ficar desesperado? Você não tem que estudar por minha causa. Você não tem que estudar para passar de ano. Você tem que estudar por uma causa maior, que é adquirir o conhecimento. Então, por que é importante adquirir o conhecimento? Qual é a utilidade do conhecimento para você, para a sociedade, para o futuro, para o universo? Essa é a educação que a gente deveria, na família, dar para os nossos filhos. A família escola ensina os filhos a ser, propiciando a eles uma identidade dentro da sociedade. E a família escola que ensina os filhos a amar, compartilhar e, principalmente, a serem úteis. No mundo de hoje, no mundo corporativo, e eu posso falar para vocês isso com muita segurança, os profissionais que são mais valorizados são aqueles que são úteis dentro das empresas, dentro das organizações, são úteis para ajudar essas empresas a manter a sua utilidade no mercado. Então, qual seria a pergunta mais importante para o indivíduo ser admitido numa entrevista? Eu gostaria de ser útil para a sua empresa, para que a sua empresa possa se manter útil na sociedade. Para poder responder isso numa entrevista de seleção, lá no futuro, seu filho falar isso e o tom de voz dele ser reconhecido como verdadeiro naquilo que ele está sentindo, você vai precisar ensinar isso ao seu filho desde a infância. Fortalecer isso na adolescência para que isso esteja pronto para ser entregue quando ele estiver maduro. Segundo aspecto, então, a parceria família-escola. A verdadeira escola é a família. Detalhe, os professores são parceiros nessa escola. É uma inversão de conceito. Os pais são parceiros da escola do filho, ou os professores são parceiros da escola família. Se nós conseguirmos mudar esse referencial, nós teremos pais respeitando mais os professores. Nós teremos a sociedade respeitando mais os professores e valorizando mais as famílias. E nós vamos estar ensinando para os nossos filhos respeito aos professores. Ou seja, é importante para os pais dar poder e oferecer respeito aos professores para que eles tenham ascendência sobre os alunos. Isso é muito importante. Qual é o valor, qual é o reconhecimento que eu, pai, tenho do seu professor? Qual é o valor que eu, pai, tenho do meu professor? Quando eu falo do meu professor, quando eu rendo homenagem ao meu professor, que me permitiu chegar onde eu cheguei, eu estou ensinando meu filho a render homenagem àquele que apresenta o conhecimento para ele, que representa o conhecimento para ele. E os pais precisam ser participantes ativos do processo escolar. Vai na escola do teu filho e dá a tua contribuição. Não porque a escola precisa de um trabalho voluntário, porque ela não tem dinheiro para pagar um especialista. Não. É importante que seu filho veja você comprometido com a formação escolar dele. É importante que seu filho veja que você é participante do processo da educação escolar dele. É importante que seu filho reconheça o respeito que você tem pela escola que ele estuda. Leva seu filho na escola que você estudou. Vai lá, se possível, apresenta o professor que um dia fez uma diferença na tua vida. Demonstra para o teu filho o respeito que você tem pelo teu professor, pela escola que você estudou. Isso também é uma forma de você educar o seu filho. E, por último, o terceiro, temos o comprometimento com o futuro. Ensinar os filhos a olhar para o futuro e eles construírem o destino deles. Não por nós, pelos pais, mas por eles. Ele não precisa ser um médico para me agradar como pai. Ele não precisa ser um engenheiro para me agradar como pai. Se ele quiser ser músico, que ele seja músico por ele, para ele ser feliz. Vamos dar liberdade para os nossos filhos encontrar o caminho da felicidade. Vamos deixar que eles olhem para o futuro e que eles definam a vida deles no futuro
como detentores da liberdade de escolha. Eu tenho aí alguns livros para indicar para vocês, que aqueles que realmente querem se transformar em melhores educadores para melhor cuidar dos seus filhos. Tem aí esse livro do Isamitiba, que é Pais Educadores de Alta Performance. Tem esse do Renato, que é Educar Crianças, e esse do Augusto Cury, que eu acho fantástico. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Eu também sou consultor de empresas, dou consultoria, venho dando consultoria há muitos anos em empresas, e eu dou esse livro de presente para a maioria dos donos de empresa onde eu vou trabalhar. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Uma coisa é herdar o patrimônio que você deixou para o seu filho, que provavelmente vai ser destruído com muita facilidade se ele for só um herdeiro. Mas se você deixar um sucessor, ele vai usar o seu patrimônio que você deixou para dar suporte para ele continuar defendendo a ideia que você sempre defendeu, o princípio que você sempre defendeu. Porque você educou ele, não para o ter, e sim para o ser. E agora ele vai usar a herança que você deu para ele para dar suporte para o ser. E não vai apenas ter a oportunidade de dilapidar aquela herança que você deixou, ou talvez até ser essa herança uma grande oportunidade de contenda e discórdia entre seus filhos. Então, esses 3 livros é uma contribuição para você, para que você possa melhorar a sua condição como educador. E tem a história do lírio e do lodo, né? O lodo está lá, mas no meio do lodo nasce um lírio. E o lírio se alimentou do lodo. Ele conseguiu extrair os elementos do lodo e mostrar aquela maravilha, aquela pureza sem mácula. Nasceu da impureza e se tornou puro. Se nós não conseguimos mudar o lodo, podemos pelo menos preparar nossos filhos para, mesmo eles se alimentando do lodo, serem lírios, que preservam a pureza e mantêm a esperança para todos que ainda estão no lodo. Que tal você ensinar isso para o seu filho? Educar seu filho para que ele se torne um lírio, ele possa ser esperança para tantos que aí estão sofrendo. Eu queria deixar para vocês a minha referência pessoal. Se alguém de vocês tiver interesse em aprofundar um pouco mais o tratamento de alguma necessidade que você tenha do ponto de vista pessoal ou familiar, eu posso lhe ajudar. Meu consultório é em Sorocaba, tenho outro consultório que eu atendo também em São Paulo, nesses 2 endereços, e eu faço atendimento de terapia psicanalítica, orientação para direcionamento e reposicionamento profissional, faço orientação familiar quanto à educação dos filhos e também faço orientação familiar quanto a conflitos e relacionamentos. Você tem aí meu telefone, você tem aí o meu e-mail, no que eu puder ser útil para você, eu serei. E para encerrar, eu gostaria de dizer para você algo do fundo do meu coração. Hoje, você recebeu uma luz através da sua coragem de estar até aqui assistindo a minha palestra. Que essa luz possa iluminar o seu caminho, o caminho dos seus filhos e o caminho dos filhos dos seus filhos. Sucesso para você como pai, sucesso para você como educador, sucesso para você como filho, sucesso para você como professor, sucesso para você como pretendente a um cidadão de um mundo bem melhor. Muito obrigado e espero ter oportunidade de conhecê-lo.